Muito boa tarde. Esse é o penúltimo Entrefala. Amanhã a gente vai fazer um Entrefala especial de encerramento. E hoje é muito especial também, porque hoje a gente vai receber uma parlamentar, né? A gente já recebeu o Fábio Félix, do Distrito Federal, recebemos o Sandro Pimentel, do Rio Grande do Norte, e hoje nós vamos receber uma deputada federal, que é a Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Muito orgulho disso. A Selma já esteve em Goiânia no ano passado, participando de uma atividade com a gente em setembro. E ela recebeu de pronto esse convite também para participar do Entrefala. Então, teoricamente, ela está em Goiânia novamente, só que agora ela está virtualmente em Goiânia. Vamos aguardando a Sâmia chegar para a gente começar e dar início ao Entrefala com ela. E enquanto isso eu estou organizando aqui a transmissão para o Facebook. Já estou chegando a algumas perguntas aqui, pessoal. A gente sempre faz no Entrefala, a gente coloca as perguntas para o final, nos 15 minutinhos, 10 minutinhos finais. A Sam entrou, vou convidá-la. Oi, deixa eu baixar um pouquinho. Tudo bom? Tudo bem, Sâmia? Tudo bem. Você que parede bonita. A minha aqui é mais vizinha. Como você É um tá? Tudo grafite bem? aqui em casa. Lindo, nossa. Lindo, né? Sâmia, bem-vinda ao Entrefala. Deixa eu te apresentar esse projeto primeiro. Ele está se encerrando amanhã, né? Amanhã é o último programa, mas durou 2 meses e foram conversas que eu fiz com várias pessoas sobre diversos temas, tratando sempre da centralidade da pandemia. Foi um projeto de quarentena, né? E assim, para conversar com as pessoas que estão longe, com as pessoas que eu acho que contribuem para vários debates. E eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite de participar do Entrefala. Estou muito honrada com a sua presença. Você Ah, veio que aqui em legal. Goiânia? Você Sim. já Não, veio mas eu aqui que em agradeço Goiânia, o né? convite, a possibilidade da gente fazer esse debate. Parabéns pelo projeto, porque é um momento de pandemia de muitas incertezas e um drama profundo, né, para a maioria das pessoas, das famílias. E ocupar esse espaço com um debate político, alguma perspectiva para o futuro, é muito importante. Obrigada, Sâmia. Sâmia, a gente sempre começa aqui com todos os meus convidados e convidadas. Eu faço uma apresentação com o que está naquele card de divulgação que eu fiz e depois eu peço para o próprio convidado se apresentar com algum elemento que eu não falei. Então, o que está Tá lá é bom. que você é deputada federal por São Paulo, né, do pessoal de São Paulo. Mas eu acho que você poderia contar para a gente algumas coisas, por exemplo, que você é da base da categoria, né, a mesma categoria que eu, Sim. né? Boa. Fala um pouco pra gente da sua trajetória. Tá bom. Bom, hoje eu sou deputada federal pelo PSOL, pelo estado de São Paulo, mas eu também já fui vereadora da capital. Na última eleição eu me elegi vereadora e aí 2 anos depois eu já me elegi deputada federal. Também sou militante feminista, sou também trabalhadora da Universidade de São Paulo e por isso sou técnica administrativa e por isso da base da categoria da FASUBRA. Também fiquei um tempo militando no sindicato da universidade, eu fui delegada de base da unidade que eu representava. Fui do movimento estudantil, comecei a minha militância no movimento estudantil da Universidade de São Paulo. E é isso, estamos aí no parlamento, mas principalmente na rua, na luta. E eu estou muito contente de poder fazer essa live com você para a gente discutir entre mulheres e os nossos públicos a situação política do país, enfim, os nossos desafios todos. Sim. Samia, e tem mais um elemento da sua trajetória, que agora você é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, né? Eu passei por um momento também parecido aqui, fui pré-candidata à Prefeitura de Goiânia. Inclusive, obrigada por você ter enviado o seu apoio à época.
E aí eu queria te perguntar como é que está isso, né? Tem dois pré-candidatos do partido até o momento. Como é que estão os outros pré-candidatos dos outros partidos? Como é que você está vendo essa situação agora de ser pré-candidata à prefeitura de uma cidade tão grande como São Paulo? Até hoje de manhã eu dei a minha primeira entrevista como pré-candidata a prefeita. Fui para o Portal IG, teve bastante audiência até e eu estava um pouco nervosa, mas foi super tranquila, assim. Eu acho que é interessante isso a gente ficar nervosa, né? Tem a ver com um pouco de uma insegurança, muitas vezes, que querem embutir na gente, como se a gente não fosse capaz e preparada para enfrentar uma tarefa, um desafio como esse, como qualquer outro. E no fim foi tudo bem, foi, na verdade, bem bom, assim. E eu acho que, bom, eu estou aqui em São Paulo como pré-candidata, tem mais outros dois pré-candidatos, o Guilherme Boulos e o Carlos Gianazzi. A nossa torcida, agora a nossa batalha interna, na verdade, é para que se tenha um processo de prévias, Mariana, porque a gente tinha definido que teriam prévias, ou seja, os filiados, os militantes do partido, votarem, eles escolherem quem vai ser o candidato e não ser uma decisão de cúpula, só do diretório. Primeiro, porque é sempre mais democrático quando os filiados podem participar. E segundo, porque o atual diretório do PSOL ainda corresponde a um momento anterior do partido. Ou seja, tem muitos filiados que hoje são os principais protagonistas dos núcleos, das setoriais, das mobilizações de rua, que não estão contemplados na atual correlação de forças, né, do partido. Por isso é importante que esses filiados, que inclusive eu filiei muita gente se filiou desde a última eleição, possam participar. Só que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então tem que ser muito responsável do ponto de vista sanitário. Aí a nossa proposta é que tem um misto, é uma etapa presencial e também online. Presencial para aqueles, claro, com todas as medidas sanitárias possíveis, distanciamento, álcool gel, profissionais de saúde tomando conta. Porque tem muita gente que ainda tem um nível grande de exclusão digital, então para que elas possam participar do processo, e possibilidade da etapa online para que as pessoas que são do grupo de risco ou que não queiram se arriscar não precisem sair de casa, mas também terem o direito a voto. Nas próximas semanas vão ter as reuniões do diretório, enfim, negociações com os outros pré-candidatos, para ver de que forma vai se dar esse processo de prévias. É muito importante que ele aconteça. E eu estou otimista, assim, eu ouço na base do partido, nos filiados, nos pré-candidatos a vereadores, que eles querem o nosso nome como candidatura, e não por uma questão de talentos individuais, porque eu sou a melhor candidata, mas é porque tem a ver com a expressão de um momento político, né? Ou seja, mulheres jovens são a grande novidade da política, essa que é a verdade, assim. Nunca foi, né? E agora que a gente está se colocando nesse lugar, que bom que é. E é importante que o nosso partido consiga explorar, no bom sentido, esse perfil. Veja, Mara, a nossa bancada dobrou no Congresso Nacional porque elegeu mulheres jovens. No Rio de Janeiro, muito provavelmente vai ser esse perfil, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, enfim, uma série de locais. Acho que até em Goiânia também vai ser mais ou menos esse o perfil que, né, vai ser representado. Então, por que que aqui na principal capital do país, do ponto de vista do tamanho, do orçamento, a gente vai desperdiçar esse potencial, né, que tem de futuro, de construção? Vamos lá, agora é construir para que seja um processo bom e vitorioso para todo mundo. Bom demais, Sami. A minha torcida é por você, você sabe disso. Acho que os outros pré-candidatos são muito bons também, mas é como você disse, né? A gente está numa onda, numa primavera feminista há alguns anos no Brasil, e aí a gente vai ter a Fernandinha em Porto Alegre, vai ter a Renata no Rio, você em São Paulo. Aqui em Goiânia foi escolhida a Manu Jacob, que também é uma mulher negra da periferia. Então a gente está com esses perfis, muito legal que isso esteja acontecendo também em São Paulo. E eu Muito também importante, vamos ver. eu ficava muito nervosa também nas minhas entrevistas como pré-candidata. É uma coisa diferente, né? É Sabe? porque a gente querendo provar, veja só que a gente é capaz de. A gente é óbvio que a gente é capaz, estou dizendo para a gente mesmo, viu, Mari? Assim, claro que a gente é capaz. E, na verdade, é por estar na mão deles que as coisas não estão certas. Vamos trocar de mão, que eu acho que as coisas vão começar a melhorar um pouquinho. Sim, Modéstia à parte, claro, sempre. tem uma discussão sobre isso no feminismo, né? De que a gente sempre tem uma certa síndrome de impostora, né? Porque por mais que a gente saiba, tenha domínio sobre determinados temas, mas a gente se sente mal porque esses espaços nunca foram ocupados por nós mulheres. E que bom que estamos ocupando agora.
É isso. Sâmia, eu queria aproveitar esse gancho da gente estar falando sobre mulheres na política. Você recentemente foi eleita pela revista Elas no Congresso como a parlamentar que mais defende as pautas das mulheres dentro do Congresso Nacional. E, em contrapartida, a gente tem, durante a pandemia, um aumento significativo de violência contra a mulher. Né? As mulheres estão enclausuradas com seus próprios algozes dentro de casa, recebendo ameaças, violência psicológica e violência física. Como é que está sendo isso? Como é que você tem trabalhado isso dentro do Congresso? Como é que está acontecendo esse combate à violência contra a mulher? É bom, primeiro comentar rapidamente sobre esse prêmio. Eu achei ele muito interessante, porque é o primeiro prêmio que eu vejo que faz uma análise quantitativa e qualitativa do Congresso na perspectiva de gênero. A gente tem uma série de rankings, né, de produtividade, de gastos, etc. Mas o ranking feminista foi o primeiro. E é importante ter esse olhar, porque está aumentando o número de mulheres, a demanda da sociedade é para que tenha mais mulheres no parlamento, e as mulheres de fora esperam que o parlamento trabalhe, né, atue também para atender às nossas demandas. E, sem dúvida, o tema da violência contra as mulheres é uma das mais urgentes na sociedade brasileira. A gente tem uma das melhores legislações a nível mundial, que é a Lei Maria da Penha, mas o problema é que nunca se teve prioridade orçamentária e política para que ela fosse aproveitada em toda a sua potência, né? A gente lembra da Lei Maria da Penha na cláusula que diz que tem que haver punição do agressor, do assassino, do estuprador. Mas não pense que existe todo um processo que faz com que a violência contra a mulher se concretize. De conscientização, possibilidade, muitas vezes, de condições econômicas para que as mulheres saiam dessa situação de controle, para que elas tenham habitação, tenham renda, onde seus filhos possam ter vagas nas creches para que elas também tenham liberdade, enfim, tudo isso. A gente fez um projeto de lei que já foi votado à urgência e agora estamos na batalha para ser pautado e, gente, não é fácil pautar projeto na Câmara de Deputados, ainda mais projetos do PSOL e ainda mais um projeto feminista, assim. É muito difícil, porque não é a prioridade. Ainda, Mari, que tenha tido uma compreensão geral de que no período da pandemia vamos pautar somente projetos sobre a pandemia, porque não existe nada mais urgente, nada mais importante, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Já teve de tudo, teve reforma trabalhista durante a pandemia, teve concessão de ampliação de atividades de jogatina na televisão por causa do tomar lá da cada um, já teve de tudo. Mas a gente precisa pressionar para que se aprove esse projeto, sim. A ideia é muito simples, assim, como projeto, né? Porque ela já vem sendo desenvolvida em outros países, mas ainda não é implementada no Brasil. Que é que hotéis e pousadas possam servir de abrigos provisórios para as mulheres vítimas de violência, porque algumas cidades têm uma rede de enfrentamento preparada para acolher essas mulheres, mas a maioria das cidades brasileiras não tem nenhum serviço. E a ideia é que o poder público possa fazer parceria, utilizar a sua própria frota de veículos também para o deslocamento dessas mulheres. Enfim, é uma batalha, mas tomara que a gente consiga. Sem contar na divulgação do próprio 180, né, dos veículos, que muita mulher nem sabe. É mais difícil pedir ajuda na pandemia. Já é difícil pedir ajuda, né? Você romper com o medo, com a violência propriamente dita, porque também é um ato de ruptura, né? Você pedir ajuda. Agora, se não tem ninguém te vendo, né? Se está dentro de casa, a situação piora muito. Então, muito importante ter canais online de divulgação, espaços para onde as mulheres possam fugir, se elas precisarem, né? E tem muitas organizações feministas, muitos movimentos, né, que estão fazendo as campanhas também para a mulher colocar alguns símbolos, o símbolo vermelho na mão, né? Enfim, tem uma série de outras formas da mulher, às vezes, estar ali com o cara o tempo todo em quarentena, mas ela dá uma saidinha para ir na farmácia e mostra o símbolo, né? É importante também essa auto-organização de nós mulheres, né? E essa sororidade. Que é o que garante no limite, desculpa, mas é o que garante no limite a sobrevivência das mulheres, porque quando o Estado se ausenta, essa rede feminista, ela se constrói e é o que salva muitas vidas, por isso essas campanhas são tão fundamentais mesmo. Sâmia, eu queria te perguntar como é que está sendo no Congresso durante a pandemia. A gente sabe que só está votando, teoricamente, pautas relacionadas à Covid, mas como é que está sendo, assim, do ponto de vista até da rotina mesmo? Vocês fazem sessões remotas, continua aquele funcionamento de terça a quinta, dá para protocolar projetos de lei, tem as sessões das comissões, como é que está sendo o funcionamento do Congresso nesse período? Que é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem.
É um pouco um Deus nos acuda, assim, Mari, para ser sincero. O processo de adaptação foi um pouco difícil, porque a gente utiliza muitos instrumentos de obstrução para poder exercer o nosso direito de oposição, né? E online é tudo mais difícil, então não é a qualquer momento que você consegue ter a sua fala garantida, porque precisa ser liberada pela mesa. A ordem de inscrição ali presencial é mais fácil, aqui é tudo via aplicativo, então se der um problema na sua internet, você já não conseguiu se inscrever e aí acabou o seu tempo. Você tem mais dificuldade de debater política, mas você faz uma fala ali online, mas depois passa para o outro e acabou, então é muito mais difícil, né? Tem coisas, claro, que a internet são úteis, mas tem coisas, principalmente na política, que o presencial, ainda mais num parlamento como aquele, o presencial é insubstituível, assim. Então, hoje, quem está em Brasília tocando as atividades da bancada é a nossa líder, a Fernandinha Melchiona. Talvez eu vá para lá sem ser semana que vem, na seguinte, até para tentar fazer avançar esses nossos projetos, enfim, fazer uma negociação, uma intervenção presencial, que eu acho que pode ser útil. Mas eu estou aqui me virando. Então, as sessões são de terça a quinta, geralmente, dependendo da pauta, tem também na sexta-feira a sessão, ou na segunda, mas geralmente a gente fica o dia inteiro. Na verdade, terça-feira começa à tarde, vai até à noite, quarta também, geralmente na quinta começa de manhã, porque daí são matérias mais consensuais, e aí tem uma pauta um pouco mais extensa. Mas as comissões não estão funcionando, as audiências públicas não estão funcionando. A gente consegue protocolar projeto de lei pelo sistema, mas toda essa movimentação da Câmara, né, que é o extra-sessão, se perde no contexto de pandemia. Mas, assim, é claro, a gente precisa fazer um processo online, a maioria dos deputados é do grupo de risco, o plenário é uma aglomeração, eu não defendo que a gente utilize nada disso. Mas, assim que voltar, acho que tem coisas que dá para aproveitar do processo online, mas a essência da política é difícil fazer à distância, é muito mais difícil. Ainda mais para a gente que é da oposição, que é do PSOL, é mais difícil. Com certeza. Esses dias eu vi um post de uma plenária de 150 pessoas online. Eu fiquei, meu Deus, que loucura que deve ter sido um negócio desse. Imagina no Congresso, que são mais de 3... Nossa, isso é muita gente, né? Exatamente, é muito mais difícil. Sâmia, nesse momento de pandemia, a gente está, além da preocupação, né, com 1 milhão de infectados, mais de 1 milhão, mais de 50 mil mortos, a gente está no meio de uma crise econômica, de uma crise política no país e de uma crise também mundial de luta contra o racismo, né? Então, teve tudo isso ao mesmo tempo, aí a gente teve diversas manifestações no mundo inteiro, aqui no Brasil também teve, e aqui as manifestações antirracismo também ganharam uma conotação de antifascismo. Eu queria que você explicasse para o pessoal, a gente já teve uma conversa aqui específica sobre luta antirracista, mas eu queria que você falasse para o pessoal também como que essas duas lutas elas são imbricadas e elas não podem se desvencilhar uma da outra, né? Porque eu vejo que muita gente fala, mas se a gente vai para a rua contra o fascismo, a gente está tipo um roubo de pauta da luta antirracista. Como é que você vê isso? Sim. Primeiro eu quero dizer que essas lutas que eclodem pelo mundo, elas são um alento, né? Porque a gente estava com uma sensação, principalmente aqui no Brasil, com o governo Bolsonaro, de que eles avançavam e a gente ficava recuado, né? Com talvez medo do perigo fascista, da ruptura democrática. E essa onda de mobilizações a nível internacional chegou no Brasil. O primeiro ato foi absolutamente espontâneo, que aconteceu aqui na cidade. Espontâneo, eu quero dizer, não foi convocado pelas organizações tradicionais, pelos partidos políticos, mas por torcidas organizadas, coletivos de bairros, jovens, periféricos, e se tornou um fato político porque efetivamente expulsou o ato fascista da Avenida Paulista, que os caras estavam se achando. E veja, Mari, não é uma coincidência, no meu ponto de vista, que tenham começado a ter medidas mais efetivas das instituições contra o autorismo do Bolsonaro com o início e o fortalecimento das mobilizações antifascistas. Eu acho que na verdade, é um processo casado. Eles agora estão na defensiva e nós estamos na defensiva porque
povo na rua, e só não teve mais povo na rua porque nós estamos numa pandemia e é evidente que a preocupação com as questões sanitárias são absolutamente legítimas, mas a maioria das pessoas que estavam na rua nunca sequer teve direito a fazer isolamento social, justamente porque o Estado nunca garantiu que as pessoas tivessem auxílio emergencial, a manutenção dos seus empregos, mesmo diante da pandemia, e chegaram no limite. E não tem como você muito bem disse, indissociar, né, o tema do racismo com o fascismo, porque quem compõe a classe trabalhadora brasileira, em sua maioria, são pessoas negras, né, que são as que mais são vítimas da Covid-19, do desemprego e da repressão policial. Em últimas palavras, são as maiores vítimas do bolsonarismo e da sua política de morte. Eu me lembro de ter visto uma faixa que dizia: não queremos morrer nem de bala, né, de tiro, nem de fome, miséria e nem de Covid-19, que é o projeto que o governo Bolsonaro apresenta para a população negra. Por isso é uma luta em comum. Acho, Mari, que pode ter essa ideia de que são lutas diferentes, porque a gente também vive num processo de fragmentação, né? Algumas pessoas defendem isso, né? Ou seja, ou uma pauta ou a outra pauta, como se elas não pudessem entrar num diálogo permanente, um processo de construção conjunta. Eu sou daquelas que acho que as identidades, elas têm que ser entendidas, valorizadas na diversidade, né? Ou seja, tem que ter um projeto total, global, a partir das especificidades todas, que somos todos da classe trabalhadora e temos todos um inimigo em comum, e a gente só precisa saber se organizar e enfrentar esse projeto numa estratégia correta e unificada, né? Sim, eu tô contigo nessa também. Também, e você recebeu, no momento em que você foi naquela primeira manifestação, aquela das torcidas organizadas, uma série de críticas, né? Porque a gente estava no momento de isolamento social, enfim. Como é que você vê essas críticas que te foram colocadas? Porque eu tô perguntando isso também por uma questão pessoal, porque eu também passei por isso, de muita gente falando: ah, mas você pregou isolamento social durante tanto tempo, de repente está falando para as pessoas irem para a rua. Como que a gente responde a esse tipo de questionamento, que parece que a gente está caindo numa contradição? Eu acho um questionamento completamente legítimo, viu, Maria? É uma discussão que eu entendo que as pessoas façam, e eu acho importante que as pessoas façam, porque mostra que as pessoas estão entendendo a gravidade da situação. Claro, tem aqueles que perguntaram em tom de provocação, que são aqueles que nunca fizeram isolamento social, porque não quiseram, e nunca acreditaram no isolamento, que são os bolsonaristas, e que não ficaram incomodados porque a gente estava rompendo o isolamento social, mas é porque a gente estava na rua, porque a gente estava derrotando eles efetivamente, colocando a nossa voz. Mas as pessoas que tinham uma preocupação legítima, eu não entro numa discussão de se a pessoa está correta ou se ela está errada. Eu só entro numa discussão de compreenda a situação, o limite em que essas pessoas que eram protagonistas desses atos chegaram. Porque os atos, eles não foram protagonizados, não foram liderados por nenhuma liderança da esquerda consolidada. Foram atos espontâneos, foram reflexo de um processo que vem se desenvolvendo nas periferias, ou seja, as pessoas saíram às ruas para dizer que elas nunca puderam ficar em casa. Saíram às ruas para dizer que elas estão morrendo porque as operações policiais aumentaram no contexto da pandemia, no momento em que o mínimo que se esperava era paz, até para que as pessoas possam ficar dentro de casa com tranquilidade. Então, foi uma contradição que não precisa de coragem, né, para você encarar essa contradição, mas uma contradição necessária. Mari, não fosse essas manifestações, não estaríamos vendo um processo de recuo do bolsonarismo e de avanço efetivo de medidas para desmontá-los, né? Desmontar essa operação de fake news, do gabinete do ódio, mesmo a própria operação em torno do Queiroz, porque existe uma maior legitimidade agora da oposição e dos antifascistas, né? Que no Brasil se traduz como anti-bolsonarismo também. Então, entendo a preocupação das pessoas, mas entendam, 80% das pessoas que estavam na rua nunca puderam fazer isolamento social, e era uma das coisas que elas pediam. Estamos na rua, que queremos estar em casa. Sim, exatamente. Tâmia, você, a Fernanda e o David foram os primeiros parlamentares, os primeiros deputados federais que protocolaram ainda em março, né, com mais de 1 milhão de assinaturas, o meu nomezinho está lá, para a gente ter um impeachment do Bolsonaro, que o Maia até hoje não recebeu e, enfim, está com todo esse imbróglio. Depois se somaram outros movimentos, outros parlamentares, tem mais de
20 pedidos de impeachment hoje, né? São muitos. Eu já perdi as contas, mas é bastante, ainda bem. Eu queria que você falasse, assim, como uma protagonista, né? Como você, Fernanda e David foram, por serem os primeiros a protocolarem esse pedido de impeachment, falasse um pouco desse processo de impeachment, desde o comecinho, desde quando vocês colocaram até o momento, quando tem mais de 20, né? Que a gente está nessa situação de ter tantos pedidos e o Maia não recebe. A gente fez o protocolo do impeachment no momento em que a pandemia, de fato, estava se apresentando para o Brasil, né? Foi quando eu comecei a fazer o meu isolamento social, que eu voltei de Brasília nesse mesmo dia, e foi no momento em que o Bolsonaro foi para a TV, apareceu em horário nobre, para dizer que era uma fantasia, que era uma gripezinha, e desmontar o isolamento social. E aí ele tinha uma combinação de irresponsabilidade sanitária com autoritarismo, porque também ele começava a estimular a sua própria nazi-fascista a romper com o isolamento social, mas através da organização de manifestações pedindo o fechamento do Congresso, etc. Naquela época, muita gente nos criticou, viu, Mari, por ter protocolado o pedido de impeachment, você acompanhou esse processo, porque nos dizia que não havia correlação de forças no Congresso. Mas eu não acho que seja esse o papel de parlamentares socialistas no parlamento. A gente não está ali para se submeter à vontade e ao entendimento da burguesia de qual é o momento para tirar ou manter o Bolsonaro. A gente está ali para apontar um caminho, para construir as condições também. E a partir da concretude de um protocolo de impeachment, essas condições elas vão se criando. E não é à toa que desde então a ideia foi sendo maturada concretamente, mais setores entraram com pedido de impeachment. E por que o pedido de impeachment não vai para frente? Acho que é a pergunta que vale R$1 milhão. Por que o pedido de impeachment não vai para frente? Mas eu costumo dizer que é porque ainda o andar de cima, ou seja, a elite econômica do Brasil, não se convenceu disso. Quais são os motivos deles? Talvez seja porque eles têm uma unidade muito profunda, que é uma unidade de classe, ou seja, os interesses econômicos deles, apesar das irresponsabilidades do Bolsonaro, estão mantidas até certo limite. Ele ainda tem um pilar de sustentação no andar de cima, mas ele está muito mais fragilizado. Mas ele já estava em maus lençóis, mas depois da pandemia, assim, aumentou a reprovação popular. E você vê, tem mais desgaste do ponto de vista da superestrutura, no Supremo, nas instituições, na mídia, nos partidos políticos, na Câmara. Ele ainda tem alguma força, porque ele está fazendo o que ele disse que ele nunca faria, que é o tomar lá da cá. Criou até ministério para o genro do Silvio Santos, para poder abarcar um pouco desses negócios e interesses todos. Mas na sociedade ele está com menos força. Acho também que ele só ainda não caiu porque não temos condição, por mais que a gente tenha feito essas mobilizações, mas de construir um processo massivo à altura do que é um processo para derrubar um presidente, né? Porque sim, porque nós temos responsabilidade com a pandemia, mas quando tudo isso passar, eu não tenho a menor dúvida, assim, é muito difícil imaginar que o Bolsonaro consiga se sustentar, porque quem vai conseguir sustentá-lo vai ser um setor só da burguesia, que ainda vai ter seus negócios muito bem obrigada, mas isso ainda é muito minoritário diante de uma maioria social que vem se conformando, né? Sim. Esses dias você fez uma live maravilhosa com a Luana e o tema central era como derrotar Bolsonaro. E aí talvez muita gente não tenha visto, não tenha tido a oportunidade de ver essa live com a Luana, mas eu queria te fazer essa mesma pergunta. Como derrotar Bolsonaro? Porque eu vejo que muita gente fica... Todos os dias a gente vê notícias novas, tanta coisa acontecendo, agora Queiroz, Weintraub, né? Muita coisa. E aí todo mundo fica num cansaço, assim. As pessoas falam comigo, falam, Mari, parece que acontece tudo e esse cara não sai. Como é que a gente vai derrotar o Bolsonaro, Sâmia? É impressionante, né, Mário? Porque eu estava vendo os depoimentos daquele advogado do Flávio Bolsonaro e as trapalhadas todas que eles eram falando, como é que essa gente, meio burra, meio despreparada, tá na presidência da República? Como é que pode a gente estar nessa situação? Às vezes dá esse desalento completo na alma, né? Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que ele ganhou o processo eleitoral, ou seja, ele teve uma vitória política, uma vitória eleitoral, conseguiu conformar uma maioria social necessária para levar o projeto dele adiante. É que o problema democrático, ainda que tenha esses interesses todos contemplados, é um problema
que acabou deslocando alguns setores. Estou falando do ponto de vista do andar de cima, né? Mas na sociedade, essa compreensão ela chega numa outra velocidade, ou seja, as pessoas elas percebem imediatamente na sua vida, nas suas mortes, nos seus que estão ficando desempregados, quando não chega o auxílio emergencial que deveria chegar, o que significa esse projeto de morte? O antifascismo também é isso, né? Na vida material, compreender, não é só porque ele quer fechar o STF para a maioria do povo, isso significa absolutamente nada. Mas o fascismo significa a perda de direitos. Então, tem duas vias, Mari, assim. Tem gente que aposta numa via do andar de cima, que é ir conformando relações com os demais partidos políticos, com as instituições, fazendo pressão para uma aia para que o processo de impeachment vá adiante. Eu acho que isso é uma tática válida e necessária para um isolamento, né, do bolsonarismo. Mas ele só é derrotado de fato a partir da organização popular. Ou seja, dessas pessoas que sentem materialmente na sua vida o que significa, o que para o andar de cima é o fechamento do Congresso Nacional, para as pessoas significa vida, tiro, significa fome, significa desemprego. Então é apostar na organização social e popular, porque é um processo duplo, né? A partir da organização dos de baixo, por mais que se tenha centrão como base de apoio, por mais que se tenha grana correndo solta, toma lá da cá, etc., quando tem o povo organizado, não há fascista e não há fisiologismo que sustente, né, o bolsonarismo. Sim. Sam, eu queria te perguntar uma questão específica da conjuntura, que foi a queda do Weintraub, né? Você como trabalhadora da educação, como ex-militante do movimento estudantil, você é da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara, você sempre está com pautas sobre educação. Eu sei que você esteve no 15M, no 30M, em todas as mobilizações estudantis do ano passado. E aí, eu acho que não dá para a gente não comentar sobre a queda do Weintraub, né? Sobre a demissão do Weintraub, que inclusive já fugiu do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco do que muda agora, né, nessa conjuntura maluca que a gente está, a saída do Weintraub, porque eu vi também muita gente comentando que não foi uma vitória propriamente nossa, porque ele saiu por cima, vai assumir cargo no Banco Mundial. Mas se não tivesse tido a nossa mobilização, ele não teria caído, a gente não teria denunciado o futuro e se os erros do Enem e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Mário, eu concordo totalmente com você. É claro que enquanto o Bolsonaro estiver governando o país, ele vai indicar para o MEC ou um olavista, ou um militar, ou alguém ligado que nem o próprio Weintraub era ao mercado financeiro, ou seja, não vai defender interesses da educação na pasta da educação. Porém, não dá para negar que o Weintraub, a pessoa dele, tem um poder, um peso muito importante para o bolsonarismo. Porque ele também é uma liderança política, ele não era só um técnico, um gestor do MEC, ele era uma figura pública do bolsonarismo, alguém que organiza o... porque é o que eles são, né? Assim, ele é a forma bem tosca dos toscos que eles são, assim. E ele organiza uma base nas redes sociais de robôs, mas também de bolsominions. Então, não teria tido a queda do Weintraub. E antes disso, não teria tido a gente não teria barrado os cortes que poderiam quebrar as universidades e institutos federais no Brasil. Não teria tido adiamento do Enem, não fosse a luta dos educadores e dos estudantes. Então, acho que a gente também não pode menosprezar, né, e diminuir a nossa própria capacidade de luta e de mobilização. Claro, o projeto bolsonarismo vai seguir em curso enquanto o Bolsonaro estiver lá, sim, mas é uma ferida forte no coração do bolsonarismo você retirar um cara como o Weintraub, e a gente não precisa ter medo de referenciar as nossas próprias lutas, né? O papel que a gente teve ido para a rua no dia 15, no dia 30, a pressão da sociedade agora, Mari, vai ser, além do tema do Futurice, né, que chegou em forma de projeto de lei, mas que talvez demore um tempo, vai ter a ver com a própria votação do Fundeb. A gente tem até o final desse ano para votar, e a disposição do governo é nenhuma, assim, e precisa ser aprovado o Fundeb, porque isso garante o financiamento da educação básica no Brasil inteiro. E agora vamos tentar aproveitar essa crise no MEC, né, até a crise entre eles, para ver se a gente consegue avançar com o projeto no Congresso. Por isso é importante, todo mundo que está assistindo se engaje também nas redes, a gente vai soltar algumas hashtags, algumas campanhas, para que a gente tenha mais essa vitória da educação no Brasil. Sim.
Sabe, ó, a conjuntura é muda tanto no Brasil, né, que parece que é pauta antiga. Mas a gente teve, nesse período também de pandemia, outros três ministros que saíram, né? O Mandetta primeiro, É depois o verdade. Tait, né? E estamos há mais de um mês sem ministro da Saúde. A gente teve também a Regina Duarte, que saiu da Secretaria de Cultura, e agora temos Mário Frias. E aí a gente teve também um que eu acho que é bem significativo, é a saída do Moro. Eu queria que você É verdade. escolhesse, ou sei lá, falasse do que você acha que é mais importante de todas essas saídas, essa troca-troca de ministros, ou falasse de uma maneira geral sobre essas saídas de ministros em plena pandemia. Imagino que o mais grave é o da saúde, óbvio, mas existem outros que estão impactando também bastante na conjuntura, como o Moro, né? Que era o grande sustentáculo de público, digamos assim, do governo Bolsonaro. Nossa, é verdade, é tanta coisa, a crise política é tão braba que a gente até esquece que já saiu um monte de ministro e que tem, em plena pandemia, tudo isso acontecendo. Eu Né? concordo com você, assim, do ponto de vista do impacto imediato para a população, é muito grave o que acontece no Ministério da Saúde. Não tem país que esteja passando por uma situação igual, Mari. Assim. A gente fala que não tem ministro da Saúde, mas tem um interino que é um militar, que não tem a menor experiência na área da saúde, e pior, não tem um Paraquedista. compromisso ético com a saúde. Ele é um paraquedista, literalmente, né? Ali no Ministério da Saúde. E é muito grave, porque o Brasil é epicentro da pandemia a nível mundial e só errou. É só tragédia em cima de tragédia por irresponsabilidade do governo. Mas, de fato, do ponto de vista político, acho que a saída do Moro foi a mais significativa mesmo. E foi a partir da saída do Moro que a gente começou a ver uma crise se instaurando mais no interior do governo. Porque o Moro, ele tinha um papel de dar um suposto ar de moralidade para o governo Bolsonaro. Porque o Moro ele acabou se tornando essa figura para muita gente, pelo papel que teve na Lava Jato, o papel que teve no próprio processo de impeachment, né? Ou seja, ele organizou um setor da direita do Brasil em torno dele. E a saída do Moro fala, bom, mas se o rei da... E assim, gente, não concordamos com isso, mas estamos utilizando a lógica deles, né? Se o rei da moralidade saiu do governo Bolsonaro é porque tem alguma coisa muito estranha. Eles até tentaram disputar um pouco a base do Moro, mas de fato ele é uma figura muito forte, né? Isso causou um abalo gigantesco. E aí, o Moro saiu atirando, né? Ou seja, ele disse ter tentativa de interferência na Polícia Federal, que agora a gente está vendo o que significa, né? Por conta dos esquemas das rachadinhas e principalmente das milícias, né? Do Rio de Janeiro, do próprio gabinete do ódio. Então, é uma família muito podre. E perder um cara que dava um ar de anticorrupção e alguma suposta moralidade faz com que essa família que está hoje no poder perca muito. Mas também não vou secundarizar o que é a Regina Duarte, né? A cultura no Brasil é antagonista, né, ao bolsonarismo, assim, justamente por representar a diversidade, a liberdade, o direito de expressão, as vozes todas que existem pelo Brasil. E a Regina Duarte se prestou um papelzinho assim que sinceramente enterrou a carreira dela. E agora o Mário Frias, assim, acho que dispensa comentários. É um sujeito completamente lamentável. Quantos Mários Frias a gente não conhece das nossas vidas? Né, Mário? Nossa. Assim, esses rapazes medíocres bolsonaristas que se acham dotados de alguma iluminação divina, mas é um bando de gente sem sentido e que em breve também vai ter, a história vai cobrar e vai... Esse aí, pelo protocolo, nunca teve nenhuma grande carreira, né? A Regina Duarte, pelo menos, teve um passado a enterrar. Ele, nem isso. Então, mas é triste pelos trabalhadores da cultura, por um setor tão fundamental que expressa, né, a sociedade brasileira, mas só vamos ter, assim como no MEC, né, só vamos ter de volta uma cultura, quem sabe retomar o Ministério da Cultura com a derrota do Bolsonaro mesmo, completa, né? E uma das coisas que a Regina fez que foi muito grave foi relativizar os crimes da ditadura, né? Falar que naquela época era tão bom, a gente cantava para frente Brasil. Era aquilo para mim foi o mais chocante, sabe? E eles são todos Porque a assim, né? gente Eles são todos não esperava, saudosos. né, ver essa figura tão explicitamente autoritária, sanguinária, né? Choca pensar que aquela moça que era a moça da novela se transformou nessa figura.
Eu acho que o bolsonarismo tem servido para isso, viu, Mari? Assim, para literalmente, assim, até as últimas consequências, separar o joio do trigo. Porque se as pessoas estão em silêncio, ou se elas apoiam o Bolsonaro hoje, é porque, assim, não tem mais muito jeito. Estou falando das pessoas, claro, que representam, né, influenciadores, opinião pública. Eu entendo que no povo ainda existam confusões e diferenças e tal. Mas essas pessoas, assim, é porque realmente escolheram o seu lado na história. Sim. Sâmia, tem uma questão, né? Tem várias questões, na verdade, que a gente já falou de mulheres, mas a gente tem outras opressões, né, que incidem na sociedade. E aí eu queria te perguntar como é que está sendo isso também no Congresso, como é que está sendo isso nas lutas, né, de uma maneira geral no Brasil. A gente viu que os indígenas estão sendo muito afetados pela Covid-19. Isso pode significar a dizimação de certas etnias, né? De indígenas que estão isolados, que estão se contaminando. Aqui na UFG, onde eu trabalho, a gente acabou de perder um estudante indígena, que foi muito triste assim, para toda a comunidade universitária. Foi o primeiro estudante da UFG que morreu e foi justamente um estudante indígena. Como é que está sendo? O que vocês estão pensando em pautar no Congresso Nacional em relação à situação dos povos originários, que está uma situação muito calamitosa nesse período de pandemia, né? Eu vi que você hoje postou também dos indígenas do interior de São Paulo que apagaram as chamas, né, com as próprias mãos. Eu queria que você comentasse Foi. um pouco sobre essa situação, porque infelizmente eu não consegui entrevistar aqui em toda essa temporada de 2 meses do Entrefala nenhuma indígena. Eu estava insistindo por uma grande amiga minha participar, mas ela tá tão mal com tudo que está acontecendo que ela não conseguiu nem falar. Ah, Então, eu queria que você sério, falasse Mari? sério. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, do ponto de vista de políticas públicas, do que dá para a gente fazer, o que dá para fazer no Congresso. Ó, primeiro dizer que eu tenho uma pessoa para te indicar, não sei se ainda vai ter tempo, né? Porque eu acho que o programa acaba amanhã, mas é a Shirley Pancará, ela compõe a turma da bancada ativista, que é aquele mandato estadual que o pessoal tem em São Paulo, e uma delas é uma mulher indígena que inclusive estava muito atuante nesse tema do Jaraguá. O Jaraguá, na verdade, Mara, fica na cidade de São Paulo. Muita gente acha que é do interior, porque você pensa, bom, São Paulo não tem comunidade indígena? Tem na Zona Norte e na Zona Sul, porque São Paulo é tão grande, tem um nível de diversidade geográfica tão grande que existem regiões em que existem povos indígenas. E o que aconteceu lá é muito suspeito, Mário. Como é que você pega fogo? Como é que pega fogo de uma hora para outra, justamente no momento em que existe uma disputa judicial entre uma empreiteira que quer construir torres, que atenda, quer construir torres numa região que é do povo Guarani. Então, demorou muito para os bombeiros chegarem lá. Primeiro eles foram com um caminhão de bombeiros, mas como era mata, só dava para ir por cima. E o que o povo indígena fez? Claro, defesa da própria floresta, que é o que eles historicamente fazem, e entraram na mata. A gente teve notícias hoje de pessoas, enfim, da comunidade indígena que se machucou, tá com queimadura de primeiro, de segundo grau, porque acabou tendo que fazer aquilo que muitas vezes o poder público não faz. Mas, para além disso, é um grande problema, né, se a Covid-19 chega dentro de uma aldeia, porque a condição de fazer isolamento social não existe. Eles têm uma condição de vulnerabilidade sanitária, mas econômica muito grande também, até porque isso é uma política sistemática do Estado, né, de exclusão. E a gente sabe de vários casos de povos indígenas que estão com uma pessoa contaminada com Covid, que isso pode se tornar um grande problema. No Congresso Nacional tem um projeto que já foi aprovado na Câmara, e agora tem uma batalha para que se aprove no Senado, que é um plano emergencial para os povos indígenas durante a Covid-19, que é para pensar em questões sanitárias, de como agentes de saúde para pronto atendimento, de deslocamento para grandes centros, para que eles também possam ser recebidos em leitos de UTI, respiradores, todo tipo de tratamento, mas também questões básicas sanitárias, né, água potável, instrumentos de higiene, direito ao isolamento, ou seja, resumindo, para que tenha poder público, para que o poder público observe, tem seres humanos nesse espaço que nunca foram atendidos, que não é possível que uma pandemia vá dizimá-los completamente, né? A parte positiva dessa batalha, Mari, é que ela tem um apelo internacional muito forte, né? Então, muitas vezes a pressão vem de fora para dentro, e o que é uma grande vergonha, né? Não é o nosso próprio povo, muitas vezes, o próprio poder público que reconhece, que levanta. É uma pressão de fora para dentro e a gente espera que essa pressão
faz com que avance no Congresso e que depois o Bolsonaro sancione, ele precisa sancionar essa lei, e aí é toda uma questão, porque a gente já sabe o que ele pensa, né? O que a Damares diz sobre os povos indígenas e o que ele disse a vida inteira dele como deputado, mas também precisamos de muita pressão. Sim. Samuel, eu vou fazer a minha última pergunta. Geralmente no intervalo... Já? Caramba, o tempo passa rápido. Geralmente no intervalo eu deixo uns 15, 10 minutinhos para as perguntas do pessoal, mas a gente teve que desativar os comentários aqui porque os robozinhos já estavam aparecendo, né? É impressionante, né? Se a gente não tem o que fazer, robô, além de tudo, é desocupado, né? É programado para fazer só isso mesmo, né? Porque assim, não tem mais nada acontecendo. Então, hoje, gente, desculpa, não vai ter perguntas do público, porque não tava dando, assim, tava subindo um monte de gente e dava para ver que era robô, né? Teve que desabilitar mesmo. Eles ficam dando audiência pra gente, né? Você viu, aumenta o algoritmo, mas tudo bem, é uma opção deles também. Sabe, a minha última pergunta e aí depois eu deixo sempre um espaço para meus convidados e convidadas falarem livremente sobre alguma coisa que eu não perguntei. Mas a minha última pergunta mesmo da entrevista é sobre o Queiroz, óbvio. A gente tem que falar sobre o Queiroz porque, né, eu inclusive foi no mesmo dia, eu falei, gente, eu tô mais feliz pela prisão do Queiroz ou a saída do Weintraub? Mas é óbvio que a prisão do Queiroz muda muita coisa, né? E é uma pergunta que a gente fez durante muitos anos, né? Cadê o Queiroz? E aí a próxima pergunta que a gente precisa resolver é quem mandou matar Marielle. E aí isso pode estar tudo imbricado, né? Então eu queria que você comentasse sobre a prisão do Queiroz, as perspectivas de agora para frente, do que a gente pode esperar, né, do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ficou desesperado no dia da prisão do Queiroz. Ele fez o favor de ficar calado o dia inteiro, foi ótimo. O Queiroz podia ser preso todos os dias para o Bolsonaro ficar calado, pelo menos algumas Silêncio, horas. Exato. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a prisão do Queiroz. É muito importante, né? E é uma pergunta que a gente sempre fez e a gente tem uma outra que a gente ainda precisa responder. Maria, as perguntas de fato têm relação, né? Agora não mais onde está o Queiroz, mas que, afinal de contas, o que explica todo esse esquema de manutenção dessa organização criminosa, que são as milícias no estado do Rio de Janeiro, que matam pessoas, perseguem as pessoas, controlam territórios, controlam a circulação, o comércio, tem um controle eleitoral, inclusive, de alguns desses territórios. Eu me lembro do nosso colega Marcelo Freixo dizendo que na campanha a prefeito tinha lugares que ele não podia nem pisar, porque eram os milicianos que controlavam. Veja, então é um nível de violência muito grande no cotidiano, né, das famílias do Rio de Janeiro. E é imbricado, né, com a pergunta de quem mandou matar a Marielle, porque ela foi assassinada, ou seja, apertaram um gatilho membros do escritório do crime, mas que são contratados, né, são matadores de aluguel. Então a pergunta é, eles foram somente contratados por pessoas que tinham interesse em matá-la, é só um acaso, ou de fato tem a ver justamente com o poder das milícias, né, o assassinato da Marielle? O Adriano de Nóbrega também era parte desse escritório do crime, que é parte dos sujeitos que apertaram o gatilho da Marielle. Então, quanto mais informações a gente tem, mais revolta dá na gente, na verdade, né, Mário? Porque a gente vê a conexão direta que tem entre os caras que mataram a nossa companheira e aqueles que estão na presidência da República. Não podemos ser levianas em dizer, olha, foram, né, eles que mandaram matar, porque a gente ainda não tem provas e materialidade. Agora, que eles são parte da mesma lógica, que eles todos se conhecem e que reproduzem essa política de morte, a gente pode afirmar com toda certeza. Por isso é tão... A luta pelo fora Bolsonaro é também a luta para saber quem mandou matar a Marielle, por isso foi tão importante essa prisão do Queiroz. Mais do que celebrar qualquer prisão, significa a possibilidade do início do fim de um modelo que faz muita gente chorar e muita gente morrer, né, no Rio de Janeiro, e que eles estavam querendo nacionalizar, né, Mari? Estava até brincando, a gente vai ser, será que eles se arrependeram de chegar na presidência da República, porque ele tinha esses esquemas e ninguém via direito, mas agora como eles têm muito poder, tá todo mundo de olho? Eu acho que não, porque o projeto deles, na verdade, era nacionalizar esses esquemas que não eram menores, né, que eles faziam no Rio.
E tomara que isso sirva para desmontar essa máfia criminosa, nojenta e assassina, que é o que eles são, e que a gente consiga fazer com que o processo da Marielle também acelere e descubra quem mandou matá-la, né? Sim. Sâmia, muito obrigada mesmo. Ah, Mari, eu adorei. O papo super fluiu, assim, nem parece que a gente está, acho que quase uma hora já Ai, falando, né? quase Coisa uma boa. hora. Obrigadíssima, muito honrada de você ter participado desse projetinho. Amanhã a gente encerra o Entrefala. Tem muita gente falando para eu fazer depois. Vamos ver. E aí, se eu for fazer, eu vou convidar essa pessoa que você indicou. Pensei em chamar também a Heloíse Rocha, lá do Pará, que é uma mulher indígena, Ótimo. não é? Muito bom. Faça isso. Boa Vamos ver ideia. se a gente faz isso, mas por enquanto eu vou encerrar porque eu tenho que me dedicar a umas questões da UFG também. Fazer Claro. terminar uma pesquisa antes de sair da licença para concorrer a vereadora aqui em Goiânia. Muito bom. Sâmia, obrigada. Vou deixar esses minutinhos finais para você falar alguma coisa que eu não te perguntei, agradecer o pessoal, deixar um recado. O que você quiser, esse espaço é seu. Muitíssimo obrigada mesmo. Mari, imagina, eu que agradeço mesmo o convite, é sempre bom falar com você. A gente tem muita afinidade na política, na trajetória, nas ideias, no jeito de se expressar, é muito gostoso, por isso que o papo flui tanto. Quero te Mesmo desejar signo. força. É o mesmo signo? Eu não sabia, não sou muito ligada nesse aspecto. Olha só, tudo explica, então, eu acho, não sei. Mas também te desejar muita sorte e força para esse processo eleitoral. Eu já passei por isso 2 vezes, como vereadora e como deputada federal. Não é fácil, tem forças de fora e forças de dentro, às vezes, que querem nos impedir, nos fazer desanimar, mas a força do movimento é muito maior do que isso. A gente nunca sai perdendo, eu acho, em um processo eleitoral. Elegendo ou não, porque o que a gente acumula, né, de construção, de referência, das ideias que a gente consegue construir é muito importante. E conta comigo, assim, no que eu puder, à distância. Eu não sei qual vai ser o meu futuro, se eu vou ser candidata a prefeito ou não, mas de toda forma, a ideia é utilizar esse espaço, esse processo para ajudar a fazer com que outras mulheres também consigam ocupar esses espaços. E eu falo na boa, não é qualquer mulher não, viu, gente? Claro, é muito importante mais mulher na política, mas mulheres comprometidas com a luta de outras mulheres, dos trabalhadores, que têm um lado, e vão chegar lá para enfrentar os fascistas. É disso que a gente precisa, e a Mari, sem dúvida, está entre essas mulheres que podem fazer a diferença no processo eleitoral, né? Mas, fora isso, nas lutas, na Fazubra, em defesa da educação, dos direitos do povo brasileiro. Tamo junto, brigadão. Obrigada, Sâmia. Obrigada a todo mundo e espero Beijo. que todo mundo assista amanhã a nossa despedida do Entrefala. Obrigada, Saminha. Beijos. Tchau, tchau. Imagina.